Vamos lá. Cobertura de cabelos brancos e tratamento Fiber Repair. Eu estou aqui com a Renê, a nossa modelo de hoje. Ela tem uma quantidade bastante expressiva de cabelos brancos. A média aqui é de mais ou menos 80% de brancos, sendo que se intercalam muito bem também com os cabelos que ainda estão escuros, os cabelos que ainda têm pigmentação. A Renê, ela tem um cabelo que está sutilmente manchado. E antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, eu perguntei para a Renê o que ela gostaria como resultado. Por que isso? Porque muitas vezes o profissional tem uma expectativa e ele deseja um final para o cabelo. E pode ocorrer desse final, desse resultado, não ser exatamente aquilo que a cliente deseja. Então, esse desencontro aí de objetivos, muitas vezes, pode não satisfazer aí o gosto dos dois. Então, como a prioridade é a cliente, a minha primeira pergunta é: Renê, o que é que você gosta aqui nos teus cabelos? Você gosta de uma cor mais chapada. O que é que eu chamo de uma cor chapada? É aquela cor que quando você olha, mesmo contra o sol, você observa que ela não tem muita vivacidade. Ela é uma cor mais compactada, assim dizer, uma cor mais mate. E nós temos também uma cor mais fluida, que é onde alguns chamam de uma sutil transferência ou uma cor com uma certa leveza. Existem clientes que fazem questão de que a cor seja toda por igual. Existem clientes que não fazem essa questão. Eu mesmo tenho clientes que utilizavam colorações comuns de mercado, colorações vendidas em perfumaria. Geralmente essas colorações elas têm muito mais pigmentação e muitas vezes também é muito mais difícil na hora de você fazer luzes, de você fazer, desenvolver artes aí nos cabelos, vamos dizer assim. E as colorações profissionais, elas já têm uma quantidade adequada para que você possa trabalhar e colocar a sua criatividade aí também em dia. E essas cores normais de mercado, geralmente elas são mais chapadas. Elas dão aquele resultado mais evidente, mais forte. E essa cliente, ela sumiu durante 2 anos. Quando ela voltou, que eu fui fazer com a coloração profissional, minha coloração ficou um pouquinho mais clara. E a hora que ela observou isso no espelho, ela falou: Paulo, eu adoro isso. Eu não gosto dessa cor tão forte, dessa cor. Mesmo porque quando os meus brancos começam a crescer, fica muito gritante. Então, entender o que a cliente deseja, entender o que a gente pode obter desse cabelo, faz com que a satisfação seja garantida, tanto para o profissional como para a nossa cliente. Mais uma vez, bom dia. Iniciei aqui meio esbaforido, né? Meio correndo, secando os cabelos da Renê. Mais uma vez peço para que vocês participem, para que vocês deixem as suas perguntas, para que vocês compartilhem. Estou aqui hoje com o Gerson, me dando um suporte ali atrás, ele fica a todo instante fazendo sinal. Então, se vocês me verem às vezes meio perdida, porque eu estou prestando atenção nele. Eu estou aqui também com o Décio, que é quem hoje está aqui dirigindo a nossa câmera. Então, por favor, Décio, foque em mim, foque na Renê, para que... Quero ver ele me deixar bonito, mas está tudo certo, a gente vai fazer o nosso melhor para que vocês possam ter aí o máximo de proveito, né, durante essa nossa manhã de segunda-feira. Pergunta? Marcela, do Beauty Hair, qual será a cor usada? Exatamente, é isso que a gente vai definir nesse instante. Se a Renê tivesse me dito: Paulo, eu gosto de um cabelo muito igual, eu gosto de um cabelo muito certinho e eu quero eliminar todas essas manchas. O que eu acho muito legal. Só que, geralmente, elas chegam pra gente, elas pegam aquela parte mais clara do cabelo. No caso do cabelo da Renê aqui, olha, eu tenho uma mistura de 6 mais 6,7. É a parte mais clara do cabelo dela. Um cabelo como o da Renê é o que mais acontece com clientes que elas próprias aplicam a coloração.
Por quê? Elas passam, às vezes, uma cor um pouquinho mais escura, um pouquinho mais claro. O da Renê está sutilmente manchado, mas é aos olhares do profissional cabeleireiro. Para a maioria das pessoas, o cabelo da Renê está ótimo, porque é o que mais se vê por aí. Agora, quando o cabeleireiro chega para a cliente e pergunta para ela: você quer igualar teu cabelo? Ah, eu quero. E aí, qual é a cor que você quer? Ela vem logo no mais claro, na parte mais clara do cabelo. A gente sabe que coloração não clareia coloração. Ou seja, tinta não clareia tinta. Não tem milagre, não existe como. Se eu aplicar no cabelo da Renê esse tom mais claro, que é um 6 mais um 6,7, vai ficar lindo. Só que eu vou criar uma cor aqui mais clara e vou criar uma outra faixa nesse cabelo. Porque a partir daqui, olha, ele está mais ou menos em uma altura de 5,5, quase um 6. Não chega a ser exatamente um 6. Então, para eu igualar esse cabelo, eu preciso ir na parte mais escura, verificar qual é essa cor, e aí, então, eu defino a cor a ser utilizada. É muito comum nós utilizarmos determinada cor no cabelo da cliente por muito tempo, às vezes até mesmo por anos. Eu atendo diversas ligações de clientes que me dizem: Paulo, faço cabelo de cicrana há 5 anos e agora eu noto que não está cobrindo tanto. Por que isso? A gente termina não observando que a quantidade de cabelos brancos vai aumentando. Então, muitas vezes, eu vou ter que utilizar alguns truques, algumas dicas, para poder continuar obtendo aquela mesma cobertura que eu obtinha quando a cliente tinha 30% de branco, 40% de branco. A quantidade de branco mudou, a textura do cabelo mudou, então eu também preciso me adequar a essa nova realidade do cabelo da minha cliente, certo? Então hoje a gente vai conversar também um pouquinho a respeito dessas dicas. Outra coisa, vocês notaram que quando eu iniciei o nosso bate-papo, eu estava secando o cabelo da Renê? O motivo disso é que eu lavei primeiro o cabelo. Nossa, mas lavou o cabelo para depois fazer a coloração? Essa ideia que a gente tinha, que a cliente precisava vir com o cabelo sujo para ser pintado, isso é uma coisa antiga. Hoje, principalmente porque as clientes utilizam creme de pentear, não é mesmo, Renê? É isso aí. Primeira coisa que eu perguntei para ela era se ela utilizava finalizadores, silicones, etc. Aí ela me respondeu: não, eu só utilizo creme de pentear. Ele vai interferir nos cabelos brancos se ele ficar aqui, se eu não retirá-lo, se eu não removê-lo antes de processar esse cabelo. Então, para evitar qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de bloqueio nesse cabelo, que já é um cabelo mais difícil, ele já é um cabelo que as cutículas terminam ficando mais fechadas, porque já não tem mais tanto pigmento, inclusive. Então, eu lavei esse cabelo, enfatizando a lavagem dos fios e não couro cabeludo, para que não haja uma ativação nesse couro cabeludo. Então, lavei bem os fios da Renê, sequei, e agora eu irei iniciar aí o meu processo de coloração. Então, minha primeira dica para cabelos brancos: trabalhe neles limpos, para que eu não tenha barreiras e para que a coloração possa aí aderir a esse fio, dando uma excelente cobertura de cabelos brancos. Quanto à cor, que já foi perguntada, o que vai ser aplicado nesse cabelo? A gente, os cabeleireiros mais antigos, nós iniciamos aí com esse lema de que cobertura de cabelos brancos é desenvolvido com 20 volumes. Isso não é realidade. Você tem uma excelente cobertura de cabelos brancos com 20 volumes. Mas com 30 você também tem,
e às vezes você vai ter essa cobertura até mesmo com 40. Tudo isso depende da quantidade de fios escuros, da cor que você vai aplicar e da cor desejada. No caso da Renê, eu não irei trabalhar com 20 volumes, eu irei trabalhar com 30. Como ela tem muito cabelos brancos, eu irei trabalhar utilizando o 6, que é a cor que eu comentei aqui, que já é a cor desbotada, é uma cor bem bonita por sinal, mas o cabelo dela tem nuances de 5 e tem nuances de 4 também. Então eu vou trabalhar aqui uma cor intermediária. Eu vou trabalhar aqui uma mistura de 5 e 6. Para que eu tenha uma melhor oxidação durante aí esse percurso de coloração, eu irei trabalhar com 30 volumes. Ah, Paulo, mas então todo cabelo branco você recomenda 30? Não. Primeiro a gente vai fazer um diagnóstico. Primeiro a gente vai fazer uma análise desse cabelo. Lembra daquela cliente que eu comentei que eu via no cabelo dela ele sutilmente mais claro quando eu comecei a trabalhar com a coloração profissional? Então, eu fui me adequando a esse cabelo. E essa minha cliente, toda vez que eu terminava, ela ficava satisfeita. E eu ficava olhando com aquele ar de, nossa, parece que não cobriu tanto, parece que não cobriu tão bem. E aí eu discutindo com outros profissionais, com outras cabeleireiras, aí eu falei, bom, uma das dicas que eu dou, que eu vou começar a utilizar nessa cliente, é diminuir a quantidade de OX, e aumentar a quantidade de massa. Na Red Iron, vocês sabem aí que a nossa coloração tem microfilamentos de queratina, ela tem agentes que vão fazer com que essa coloração dê brilho, dê maleabilidade, proteína da seda, dê sedosidade a esse fio de cabelo. A nossa coloração ela é utilizada na proporção 60 gramas, é o que vem aqui na nossa caixinha, o Gerson fica ali fazendo sinal, e eu fico olhando, eu acho que o Gerson podia trabalhar com aquele pessoal que faz a linguagem surdo, né, Gerson? A nossa coloração tem 60 gramas, eu utilizo 90 ml de OX. Se eu tenho um cabelo mais difícil, uma das dicas que você pode utilizar é diminuir essa quantidade de OX. Então, você pode utilizar 60 gramas, ao invés de colocar 90, você pode colocar 75. Isso, gente, é para um cabelo mais difícil. A nossa coloração, quem já está habituado a trabalhar com Red Iron, sabe que a nossa coloração ela tem uma excelente cobertura em cabelos brancos. Mas se eu notei que esse cabelo é mais difícil, fiz a primeira vez, notei uma transparência que eu não gostei. O cliente pode até ter ficado satisfeita, mas eu não gostei, então eu posso trabalhar desse modo. 60 gramas, 75 ml. Ah, Paulo, mesmo assim eu acho que ainda não foi suficiente. Então eu posso trabalhar em partes iguais, 60 gramas, 60 ml. Fuçando na internet, vendo dicas de outros profissionais, vendo outras lives, porque todo dia a gente aprende e na realidade a nossa profissão é uma grande troca, eu vi uma profissional dando uma dica muito antiga, que é o quê? Ela passa primeiro a cor pura no cabelo. Por quê? Porque a alcalinidade ela está aqui. Então, o que vai dilatar as cutículas, que é a amônia, ela está aqui dentro. Então, ela passa primeiro o pigmento puro, ou seja, primeiro o creme puro, e depois ela vem com a mistura e aplica novamente no cabelo branco. O que ela está fazendo aqui na realidade? Nada mais do que colocando mais massa e menos oxidante. Então, ao invés de eu fazer esse processo, onde eu irei aplicar primeiro a massa e depois a massa com OX, eu vou já fazer isso direto, diminuindo a quantidade de oxidante. Se eu não estiver sendo claro, se alguém não estiver me entendendo, por favor, mande aí nos comentários, que aí a gente vai se adequando aqui no linguajar. Então eu vou reduzir a quantidade de OX, aumentar a quantidade de massa, e com isso eu tenho aqui uma alcalinidade maior, que é o que muitas vezes eu necessito para que esse cabelo branco tenha uma excelente cobertura.
Aí essa minha amiga técnica comentou comigo, uma outra dica muito boa é eu colocar 20, 15, 25% de um tom mais escuro do que aquele que eu desejo como resultado final e coloco 30 volumes. Mas por que isso? Porque muitos profissionais falam, se eu diminuir a quantidade de OX, eu termino diminuindo a quantidade do material que eu tenho de trabalho. Ou seja, uma cabeleira que eu iria trabalhar ali com 150 gramas de um produto final, eu não vou mais ter essas 150 gramas, eu vou ter talvez 120, ou, dependendo, até um pouco menos. Então, o que ela falou? Eu coloco um pouquinho de uma nuance um pouco mais escura, coloco o restante da nuance necessária para aquele cabelo, apenas para ter um pouquinho mais fechado, e trabalho com 30 volumes. Vocês estão me entendendo? Estou muito rápido, estou muito acelerado. A Alessandra está falando, show de informações. Parabéns. Que bom, Alessandra, obrigado. E é isso aí, participem, porque a partir daí a gente começa a se adequar, adequar a linguagem para que seja realmente produtivo. Vocês devem estar se perguntando, ele vai ficar só 1 hora de bate-papo ou será que eu vou passar o dia com ele? Não, podem ficar tranquilos que vai ser somente essa 1 hora mesmo. Eu irei aplicar aqui a coloração no cabelo dela, a gente vai continuar no nosso bate-papo e a gente vai encerrar aqui a nossa conversa e depois o Gerson vai ficar encarregado de mostrar para vocês o cabelo finalizado. Lembremos sempre que cobertura de cabelos brancos exige quantidade de produto. Desde que eu iniciei na profissão, lá muitos anos atrás, não vou dizer quantos para não ficar chato, mas desde que eu iniciei, eu ouço profissionais falando, nossa, mas você gasta muita coloração para fazer um cabelo, para cobrir um cabelo branco. Eu com meio tubo, eu faço uma raiz. Vocês observem aqui, no cabelo da Renê, por exemplo, ela tem o quê? 3 dedos meus, que são quase 4 dedos da maioria das pessoas, brancos. Coloração para cabelo branco exige depósito. Então eu tenho que trabalhar para que esse cabelo fique inundado na coloração. Outra coisa que é muito interessante, vocês já observaram o quanto o cabelo branco é rebelde? Então, geralmente, para a graça do cabeleireiro, ele nasce primeiro no frontal. E é isso que faz com que a nossa cliente retorne. Por quê? Ela vai se olhar no espelho, o branco já está reinando aqui. É muito comum que esse branco seja principalmente aqui, olha. Ao aplicar essa coloração, mesmo eu aplicando em abundância, o branco ele é tão rebelde que ele sai da coloração. Não sei se vocês já observaram isso. Então eu tinha por hábito proteger a pele da minha cliente para que ela saísse do salão bonita. Muitas delas já me pedem, Paulo, eu não quero que proteja. Por quê? Mesmo se a coloração pegar na minha pele, eu tiro isso facilmente. Agora, esse cabelinho branco que muitas vezes correu da coloração, isso sim me desagrada. Então eu inundo esse cabelo, depois eu volto, observo bem se ele está realmente ali domadinho no meio da coloração, para que a gente tenha certeza que esse cabelo realmente fique um cabelo colorido. Nenhuma pergunta? Não, só admiração aí pelas informações, hein? Então tá bom. Vamos iniciar então a nossa mistura. Perguntando se você vai falar um pouquinho sobre o tratamento depois, o que você vai estar pensando no tratamento. Muito obrigado. Então, aproveitando que eu vou fazer tratamento nesse cabelo, eu vou trabalhar, já comecei trabalhando com o nosso kit Fiber Repair. Eu não sei se vocês já conhecem, mas o nosso kit é um verdadeiro coringa dentro do salão. Por que isso? Porque ele me permite diversos tratamentos e devolver ao cabelo tudo aquilo que esse cabelo necessita
no sentido de tratamento. Então, se é um cabelo que eu fiz luzes e que vai necessitar de queratina, que vai necessitar de reconstrução, vai precisar de aminoácidos, enfim. O que é que eu faço? Eu tenho aqui no meu produto o Reconstructor, eu tenho no meu kit o Reconstructor. Então, eu já faço um tratamento onde eu irei colocar o Reconstructor junto. Ah, Paulo, é um cabelo grosso, é um cabelo muito resistente, é um cabelo que não necessita de queratina toda vez que ela volta para tratar. Eu tenho a possibilidade de pular o meu Reconstructor e vou aplicar a minha máscara, que é extremamente hidratante, extremamente emoliente, dá brilho, dá maleabilidade, dá maciez, dá textura ao meu fio. Então eu pulo o meu Reconstrutor e já vou direto para a máscara. Deixo ela agindo 5 minutos e aí entra a minha criatividade também. Eu posso trabalhar massageando esse cabelo. O próprio calor das mãos faz com que o produto tenha uma melhor aderência, uma melhor absorção. Ah, eu quero trabalhar de repente com uma cauterização, então eu posso trabalhar com uma prancha com uma temperatura leve, passagens rápidas, apenas para distribuição de calor. Ah, Paulo, eu não gosto de colocar prancha no cabelo molhado, eu posso utilizar uma touquinha descartável, aplico o produto, distribuir ele bem por todos os fios, coloco esse cabelo na touquinha, deixo a minha cliente 10, 15 minutinhos ali com o produto, seja ele com o Reconstrutor ou seja ele com a máscara. Posso dar um jato com ar de secador quente nessa máscara, nessa touquinha, para que o calor ajude também nessa absorção. Enfim, posso colocar minha criatividade aí para trabalhar em conjunto com Fiber Repair, obtendo aí o máximo de resultado no cabelo das minhas clientes. Aqui eu iniciei utilizando o nosso shampoo, lavei o cabelo dela 2 vezes, porque ela já me adiantou que esse cabelo vinha com creme de pentear. Geralmente quem tem cabelo ondulado, ele não aplica creme de pentear, ela banha o cabelo com creme de pentear para que ele fique modelado. Então realmente fica uma quantidade grande de produto. Então eu lavei o cabelo dela, lembrando novamente que enfatizei lavagem dos fios e não lavagem no couro cabeludo. Lavei 2 vezes, sequei esse cabelo. Agora eu irei aplicar a minha coloração normalmente. Tempo de pausa para cabelos brancos, 45 minutos. Paulo, então todo o cabelo você aplica, deixa 45 minutos e já leva para o lavatório? Eu vou ser bem honesto com vocês. Um outro macete que eu tenho é quando completa os 45 minutos, eu volto a oferecer uma aguinha, um café, ou um chá, algo para cliente e vou finalizar essa coloração geralmente com tempo de pausa de 1 hora. Isso é obrigatório, Paulo? Não, com 45 minutos eu já tenho uma boa cobertura. Com 1 hora eu me certifico de que esse pigmento realmente se fixou no cabelo. Outra coisa é que a coloração ela é algo que ela tem um tempo certo para que ela haja, porque a composição é desenvolvida de modo que primeiro você vai ter uma dilatação de cutícula, depois você vai ter a penetração dos ativos dentro desse fio, vai haver a solubilização do pigmento natural, vai haver a revelação do pigmento artificial e, por último, eu vou trabalhar a fixação desse pigmento. Então tem profissional que fala, minha cliente vem fazer uma coloração na hora do almoço dela, que é 1 hora, e ela quer colorir, hidratar e escovar o cabelo. Não é possível, nem mesmo que você seja o The Flash. Então, é importante que isso seja feito com tempo, com calma, com cautela e, principalmente, com diagnóstico e conversando com uma cliente. Porque ocorre hoje é que ninguém mais tem tempo, né? Tá todo mundo correndo, todo mundo vive esbaforido para que se tenha o resultado e de modo rápido. Só que não adianta, esse tempo ele tem que ser respeitado. Posso fazer em 30 hora? Posso.
Ela vai fazer todas as etapas, só que não vai ter uma fixação como deveria. Então essa cliente vai aí nas lavagens perdendo esse pigmento, esse brilho muito mais rápido do que se ela respeitar o tempo correto. Perguntinha, Paulo. Pode? A Fátima Reis está perguntando, posso aplicar a coloração com cabelo molhado? A água, ela é um fator de diluição. Então, o que é que vai acontecer? Você já vai diluir essa coloração, já vai mesmo mudar aí até mesmo a volumagem da OX. Então, o ideal é que ela seja feita no cabelo seco. É óbvio que isso depende muito do que é que eu desejo como resultado. Até mesmo para tonalizante. Eu trabalho tonalizante, se eu quero apenas quebrar uma cor, matizar um cabelo, faço isso ali mesmo no lavatório, por exemplo. Terminei umas luzes, no próprio lavatório eu removo o pó descolorante, lavo esse cabelo com shampoo e entro com a minha matização. Ali mesmo no lavatório. Agora, vamos supor que eu queira uma cor mais forte, que eu queira um pigmento mais intenso, um pigmento com maior fixação nesse fio. Então, o ideal é que esse cabelo esteja seco. Bom, vou colocar aqui a minha luva. Aproveitando a Poliana, cabeleireira, e se eu deixar 35 minutos, o que vai acontecer? Você vai ter uma cobertura relativamente boa, só que quando você deixa os 45 minutos ou um pouquinho mais, esse um pouquinho mais, gente, é pouquinho mesmo, tá? Não é para esquecer a cliente na cadeira aí com a coloração nos fios. Você tem a certeza de que esse pigmento realmente se fixou. Então, 45 minutos é o ideal, um pouquinho mais é algo que eu utilizo para mim, fica aí a critério de cada um, quiser com 45 já leva para o lavatório, fique à vontade. Agora, para cobertura de cabelos brancos, 35 minutos, eu não trabalho desse modo, eu procuro deixar de 45 a 1 hora. Outra coisa é o uso da balança. Profissional, ele pensa que ele tem um medidor nos olhos. Quando eu falo profissional, eu não me excluo disso, viu? Porque eu também, durante muito tempo, eu ia tonalizar, inclusive o pessoal tirava até o sarro de mim, porque eu ia tonalizar um cabelo ali no lavatório, às vezes eu pegava o matizador, ou tonalizador, exprimia ele na própria mão, ali mesmo eu jogava OX, fazia uma maracutaia bem feia que todo mundo tirava o sarro, inclusive o Décio tá rindo ali porque era muito comum e o povo ficava me olhando como se eu fosse um alienígena, e meio que era mesmo, porque como profissional lá no meu espaço eu já não deveria trabalhar assim. Num centro técnico, então, tá certo que muitas vezes era só para teste, muitas vezes não estava sendo filmado, mas eu deveria trabalhar do modo correto. E aí, a partir do momento que eu adotei a balança como minha fiel escudeira, eu percebi a diferença que isso faz. Seja na qualidade do fio, no resultado que eu vou obter. Por quê? Porque toda a coloração é desenvolvida de modo a que os ativos, que a sua composição interaja e trabalhe aí, assim como um medicamento, né, na quantidade certa, tome de tanto em tantas horas, do mesmo modo acontece com a coloração. Eu devo utilizar balança para que eu tenha essas medidas exatas e assim tenha um melhor resultado. Então vou lá na minha balança. Espero que ela funcione bem, porque essas balanças digitais ocorrem muitas vezes de você zera ela, faz tudo bonitinho, começa a colocar, ela para. Então, se for trabalhar com mistura de cores, é legal que você vá gravando as quantidades. Por exemplo, eu vou trabalhar nesse cabelo 5 natural. Quem me dá a melhor cobertura de cabelos brancos é sempre a família dos naturais. Depois da família dos naturais, a segunda família que me proporciona uma melhor cobertura de cabelos brancos é a família dos dourados. Então, eu vou trabalhar aqui uma mistura onde eu irei colocar 15 gramas de coloração número 5,
45 gramas de coloração número 6 e vou colocar apenas para dar uma floreada, apenas para dar uma nuance, apenas para dar um charme, porque a coloração natural geralmente ela deixa uma cor meio chapada, uma cor meio sem vida. Eu irei colocar aqui 5,7, 15 gramas também. Correto? Então, voltando, 15 gramas de 5,7, 15 gramas de 5, 45 gramas de 6. Paulo, vai ser bastante coloração? Vai dar 75 gramas. Eu irei trabalhar aí 1 para 1,5. Gerson, faça as contas, por favor. Você é ruim de conta? Então vamos lá, vai dar 75, mais metade de 75, que dá 37,5, vai 110, 115 gramas de... 112,5. Ó, eu chutei 115, o Décio já foi lá, né? E 112,5. Vou colocar aqui 113, tá, gente? Que 112,5 a balança não vai. Então vai ser 113 de OX de 30 volumes. Tem perguntinha aí. Da Olga. Bom dia. Bom dia, Olga. Tudo bem por aí? Quando você trabalha, por exemplo, com 7.0 mais 7.34, você coloca meio a meio no cabelo dessa cliente? 7.0 mais 7,3,4. Olga, eu sempre trabalho de acordo com o percentual de brancos. Existe uma lei, estava olhando para a câmera 4 e a câmera 3. Existe uma lei que muitos profissionais utilizam, né, que é até 50% de base, 50% de nuance, no máximo isso, para cobertura de cabelos brancos. Eu prefiro trabalhar de acordo com o percentual de cabelo branco. Então, a minha cliente tem 30% de branco, eu posso trabalhar somente 30% da família dos naturais, os outros 70% eu posso brincar com a nuance. Minha cliente tem 80% de branco, eu prefiro trabalhar 80% na família do natural e vou brincar apenas com 20% de nuance. Outra coisa também, lembra que eu falei que a segunda família que melhor proporciona cobertura em cabelos brancos é a dos dourados? Então, a mistura de natural mais dourado é uma mistura perfeita. Eu tenho recebido clientes, pergunta de profissionais com relação a... Espera aí que eu me perdi no raciocínio. A mistura de natural com acinzentado. A família dos acinzentados ela é extremamente fria. De todas as famílias, ela é a que proporciona a pior cobertura em cabelos brancos. Mas a minha cliente gosta de uma tonalidade fria. Se ela gosta de uma tonalidade fria, apenas a família dos naturais já te proporciona isso. Se além disso eu colocar a família dos acinzentados, ele vai ficar uma cor fria demais. Isso para o meu gosto e para cobertura, ela não vai te dar uma cobertura tão boa. Paulo, mas a minha cliente tem 70% de cabelo escuro, somente o restante de cabelo branco e ela não gosta da nuance quente. Porque é óbvio que esse cabelo vai ficar quente, então eu devo dar uma esfriada. Então eu já converso com a minha cliente, alguns fios dela vão ficar muito frios, que é a parte branca, e a parte escura vai ficar uma cor bastante bonita. A mistura fica muito interessante, a mistura fica muito bonita. Agora, em um cabelo como o da Renê, por exemplo, se eu fizer essa mistura onde eu coloco o acinzentado, como ela não tem muito cabelo escuro, esse cabelo vai ficar frio demais. Mas isso também vai do gosto do profissional e o acordo que ele estabelece aí com a cliente. 15, 15, agora vai nos 45. Sim, eu utilizei aqui 15 gramas da família dos marrons, 5,7. Eu utilizei 15 gramas
do 5 natural. E eu estou utilizando 45 gramas do 6. É o seu, Renê? É? Ah, gente, é o celular da modelo, viu? Não é o nosso, não. Deixar bem claro, porque senão já vão falar, nossa, esse pessoal não se tocou que tinha que desligar o celular, mas foi ela não foi pedido que ela desligasse. Agora o Gerson está ali passando por trás dos equipamentos com todo cuidado para não aparecer. Renê, pode ficar à vontade, não para atender, pelo amor de Deus. Não protegi a testa aqui da Renê, não irei proteger. Vou tomar cuidado, apesar de eu ser bem estabanado, mas vou tomar cuidado. E depois a gente remove isso com um removedor de coloração, ou mesmo trabalhando, olha, ali no lavatório, dou um jatinho d'água e a própria coloração me ajuda a tirar a coloração que pegou na pele. Cobertura de cabelo branco, espera só um pouquinho que eu já... Cobertura de cabelo branco deve ser feita pela parte da cabeça que eu percebo que tem maior quantidade de cabelos brancos. Para a felicidade dos profissionais cabeleireiros, como eu falei anteriormente, geralmente é no frontal. Então, trabalhei a minha mistura aqui, olha, foi bem feita. Outra coisa que é muito importante, sempre que eu for trabalhar com coloração, sempre que eu for trabalhar com pó descolorante, eu preparo a minha cliente, eu converso com a minha cliente e, por último, eu preparo a coloração. Eu iniciei aqui o nosso bate-papo, já deve ter o quê? Uns 20, 25 minutos? 40? Ó. Iniciei o nosso bate-papo há 40 minutos. Imagina se eu tivesse preparado essa coloração e deixado ela aqui esse tempo todo. Seria prático? Seria. Só que, em contrapartida, a amônia existente aqui, e que vai ser fundamental para que eu obtenha uma boa cobertura nesse cabelo branco, ela teria agido na cumbuca e não no cabelo, que é o que deve ocorrer. Então, sempre que eu trabalho com coloração, o ideal é que eu prepare tudo, por último, eu preparo a minha coloração. Vem aqui. Paulo, com relação à volumagem, você havia falado que a cobertura ela pode ser atendida pela volumagem de 20, 30 e até de 40. Sim. De 40 garante uma cobertura mesmo? Sim. Ó, eu vou te dar um exemplo simples. Vamos supor que eu tenha 50% de cabelos brancos. O restante do cabelo, nessa câmera, né? O restante do cabelo é na altura 5. Correto? Então, 50% de cabelos brancos, 50% de cabelo na altura 5. A minha cliente gostou da minha coloração número 8. Correto? Se eu utilizar 8 com 20 volumes, o meu cabelo branco fica 8, o meu cabelo 5 fica 6. Correto? A parte escura do meu cabelo vai ficar 6, o restante vai ficar 8. Minha cliente vai olhar e vai falar, nossa, Paulo, quanta transparência. Se eu trabalhar com 30 volumes, o meu cabelo branco fica 8. O meu cabelo escuro fica 7. Ainda me dá uma certa transparência. Se eu utilizar 40 volumes, o meu cabelo escuro, meu cabelo 5, fica 8. E o meu cabelo branco fica 8 também. Mesmo que no meu cabelo branco, esse 8 seja um 8 assim que você olha e que dá uma certa transparência, que tenha um brilho diferente, mesmo assim eu notarei muito menos diferença do que se eu tivesse trabalhado com 20 ou 30 volumes. Ficou claro? Gerson? Sim? Ela entendeu a resposta? Ou foi você que me perguntou? Não, foi ela mesmo. Inclusive, ela está agradecendo. Paulo, a Kelly está perguntando, mas se fizer uma pigmentação, melhora esse pigmento branco? Acho que ela quis dizer se fizer uma pré-pigmentação,
Então, é justamente isso que eu comentei contigo, com vocês, quando eu falei de profissionais que utilizam a cor pura, o creme puro, antes de iniciar a coloração com a água oxigenada. É o mesmo que você trabalhar colocando menos água oxigenada e mais coloração. Como eu falei, você teria a possibilidade de trabalhar aí 60 gramas de creme, coloração creme, para 60 gramas de OX, por exemplo, que seria 1 por 1. 1 por 1. Você estaria fazendo aí, no caso, a mesma coisa que uma pré-pigmentação. Você estaria aí potencializando a quantidade de pigmento e diminuindo a quantidade de OX. Aqui nesse caso, eu já optei pela dica, pelo conselho da minha outra amiga técnica. O que eu fiz? Eu coloquei aqui um pouquinho da nuance mais escura, coloquei aqui 15 gramas do 5 para dar essa empolgada aí nessa cobertura de branco. Então eu não trabalhei colocando menos OX. Eu coloquei a quantidade normal de oxidante, apenas coloquei um pouquinho da nuance mais escura para poder obter aí esse resultado total. Porque sua proposta inicial foi trabalhar com um pouquinho mais de massa para depositar mais. Perfeito. A minha intenção foi ter um pouco mais de massa para ter mais depósito de material, depósito de pigmento. Vocês observem que, olha, eu estou depositando. Aí não estou só mostrando a coloração para o cabelo. Marcela, ela chegou agora, está perguntando, você lavou com o que esse cabelo? Eu lavei esse cabelo com o shampoo do Kit Fiber Repair, Marcela. Pessoal, todas as segundas-feiras, exceto que se for feriado ou se acontecer algum imprevisto muito grande, nós temos aqui os nossos bate-papos, que eram chamados de live, que agora viraram lessons. É meio complicado de falar, né? A gente faz questão de americanizar tudo. Então, as nossas lessons serão todas as segundas-feiras, às 10 horas, cada semana com um técnico ou com um profissional diferente. Geralmente, nós técnicos da Red Iron nos revezamos. Então, cada semana é um técnico da Red. E algumas vezes nós temos convidados. Então, no meio do mês que vem, novamente eu estarei com vocês com outro tema. Peço para que vocês mandem sugestões para o Gerson, porque a partir daí a gente vê o que é que vocês mais estão precisando e a gente volta para poder fazer outro bate-papo aí, tirando dúvidas, trocando informações, porque como eu falei, nós profissionais de cabelo, aliás, eu acho que hoje no mercado funciona para todo mundo, essa troca de informações faz com que a gente tenha um crescimento muito grande. Ninguém aqui detém a informação total. Sempre se descobre algo novo, sempre vem alguém com dicas, sempre vem alguém para acrescentar. Então, essa troca é muito importante. Quando muitas vezes a gente encontra um técnico, a gente fala, nossa, ele é o bambambam. Bam, bam. Ele entende muito bem da linha que ele trabalha, que é o meu caso. E entendo de corte, entendo de cor, mas sempre existe alguém que sabe mais que eu. Então, essa troca é muito interessante. Muitas vezes também eu dou uma dica e vocês voltam depois, ou no meu perfil, ou no da Red Iron, e falam, Paulo, eu fiz, com o produto que você me indicou, eu fiz uma outra coisa, consegui um excelente resultado. Então, vamos aí fazer com que ocorra realmente esse feedback, para que a gente possa se melhorar aí mutuamente. Paulo, com relação a retoque de loiro, por exemplo, ela tem um cabelo louro, né, que tem uma raiz branca, por exemplo. Como retocá-lo sem deixar aquela faixa, aquela marca escura entre a extensão mais clara e o retoque? Outra coisa que é extremamente importante quando você trabalha com cabelo louro e quando você trabalha com cabelo branco é a religiosidade, vamos usar esse termo, dessa cliente. Por quê?
na verdade seria periodicidade. Ela tem que ter intervalos rígidos, 20 dias. A cada 20 dias eu faço a coloração no meu cabelo. Com isso, o crescimento é igual. Quando eu aplico a minha coloração e eu vou fazer somente o retoque de raiz, eu tenho uma cor mais homogênea nesse cabelo todo. Quando eu trabalho com uma cliente, que é o que acontece na maioria das vezes, uma vez ela retoca com 20 dias, na outra vez ela retoca com 30 dias, na outra vez ela retoca com 45 dias, eu termino criando essa faixinha. Então, o ideal é que eu trabalhe aí com uma certa periodicidade exata, para que, quando essa cliente volte, eu faça a análise e aplique a cor para que o resultado seja homogêneo. Outra coisa que promove essa faixinha é o quê? A sobreposição de pigmentos. Paulo, o que é essa sobreposição de pigmentos? Você pega um cabelo e, ao invés de você fazer o retoque apenas na parte que está branca, você aplica um pouco mais para baixo. E aí você fica com, por exemplo, 6, aqui um 6 com sobreposição, ou seja, você vai ter um 6 que você olha para ele, você enxerga um 5,5, e depois você volta a ter o 6, que é a parte que você já havia aplicado. Então, essa parte que foi sobreposta, se ela for mínima, termina ficando quase que invisível. Se eu passo muito, aí sim termina ficando essa faixinha um pouco mais marcada. Mas isso também, com poucas lavagens, já desaparece. Sim? A Fátima Reis, eu tenho uma cliente que tem 100% de cabelo branco. Sempre aplico o 5 na raiz dela, até porque ela leva a tinta, né, dela. Mas a raiz dela sempre fica transparente. O que você sugere? Uma das minhas dicas, Fátima, é que você então não coloque a quantidade de OX que o fabricante pede. Eu sugiro que você coloque aí um pouco menos. Então, se for uma coloração que é 1 por 1, ou seja, 50 ou 60 gramas por 50 ou 60 ml de OX, que você diminua um pouco essa quantidade de OX. Tá? No caso da Red Iron, como eu falei, é 1 para 1,5. Então, se eu trabalho com 60 gramas, que é o que eu tenho no tubo, quando eu trabalho ela 60 gramas, 60 ml, eu já tenho esse pigmento um pouco mais intenso. Ou você pode, mesmo ela levando a coloração dela, você, da mesma marca que ela já utiliza, você ter uma bisnaga lá um tom mais escuro. Porque aí, quando ela vier com o 5 dela, você coloca, por exemplo, para cada 50 gramas do 5 que ela traz, você coloca 5 gramas de 4, ou 10 gramas de 4. Perfeito. O Estúdio Franca, Estúdio Franca está perguntando por que você usou 45 gramas os 6? Porque, na verdade, o cabelo dela, ele está entre os 5 e os 6, mas ele está mais para os 6. E a minha intenção aqui é deixar esse cabelo não tão escuro. Ela não faz questão desse cabelo com uma cor tão uniforme, tão homogênea. Apesar de que, quando o Gerson for postar mais tarde para vocês o resultado do cabelo, ele vai postar esse cabelo feito apenas com a coloração, e depois eu vou fazer uma outra mistura com tonalizante, onde eu vou ter uma melhor homogeneidade de cor. Não sei se ficou claro para vocês. Então eu estou fazendo a cor dela natural, aqui, e depois, ao invés de fazer aquilo que todo profissional faz, não adianta eu dizer que não, porque a maioria faz, que é borrifa-se a água e puxa-se para as pontas, como eu estou trabalhando aqui no mundo ideal, que é onde eu tenho tudo, eu vou fazer uma mistura de tonalizante nesse tom, e aí eu vou passar comprimento e pontas para ter uma melhor homogeneidade de cor.
Por que tonalizante, Paulo? Tonalizante não contém amônia, ele contém mais hidratante, ele contém uma quantidade grande de pigmentos e ele é ideal para esse tipo de cabelo, para esse tipo de trabalho. Por que você não fez a cobertura de cabelo branco com tonalizante? Porque o ideal para cobrir de cabelo branco é a coloração. Paulo, a Armstrong Family, desculpa. Outra pergunta, quando você fala 6 ou 5,5, existe uma diferença de marcas de tinta, pois o cliente pinta em casa e depois vem ao salão. Usamos Red Iron. Existe É isso aí, por favor. Gente, de marca para marca, mesmo entre as profissionais, você pode observar uma sutil diferença nessa altura de tom. Às vezes ela é uma cor mais chapada, existem marcas que são mais chapadas, existem marcas que são mais frias, e existem marcas que são mais quentes e que são mais fluídas também. Mesmo entre as profissionais, nós que somos cabeleireiros, a gente nota muitas vezes uma certa diferença, sutil, mas nota. Então, no caso, ela faz em casa, você já sabe que a coloração caseira ela é bem mais fechada que a coloração profissional. Quando ela vem fazer no salão, você pode aí colocar aí pelo menos 10, 15 ou às vezes até metade da fórmula com a cor um pouco mais escura. Correto, Gerson? Perfeito. A Raquel, Beleza Estética. Bom dia, Paulo. Bom dia. A cliente tem 70% de branco e passa a coloração vermelha, na altura de um 6. O que eu faço para aparecer o vermelho ter 100% de cobertura? Porque sempre fica a transparência do branquinho. Ela utiliza só vermelho? Isso, utiliza isso. Então, somente o vermelho você não vai ter uma excelente cobertura. O que você pode conversar com a sua cliente lembra que eu falei que a segunda família que promove uma boa cobertura é a família dos dourados? Então, no caso, você pode colocar um pouco de dourado para intensificar essa fixação do vermelho. Então, você tem duas possibilidades. Colocar a família do vermelho com um pouco do natural. O natural, ele vai abafar esse vermelho. Muitas vezes não é isso que a cliente quer. E com dourado, você consegue ter uma fluidez de cor e, ao mesmo tempo, consegue ter também uma melhor fixação. Então, aí você faria essa mistura. Dourado mais vermelho para poder ter uma boa cobertura e boa fixação de cor. Boa. Paula, a Kelly... não sei se você já respondeu essa pergunta, mas eu vou perguntar novamente. Eu tenho uma cliente que tem 100% de branco e ela gosta do platinado e percebo que cobre até 8,0, 80%, alguma coisa assim. As colorações, muitas delas, Red Iron tem uma excelente cobertura, mas muitas das colorações elas vão te dar uma cobertura boa até a altura de tom 7. Com Red Iron, até mesmo 8, você tem uma boa cobertura. Porém, 9 e 10 já são colorações clareadoras. Então, realmente, com essas famílias, o que você vai obter aí é apenas uma luminosidade, apenas um brilho, um reflexo. Você não vai conseguir cobrir o cabelo branco com essas nuances. E outro detalhe importante, o cabelo platinado é um cabelo branco já. Então, o que é que eu te recomendaria? Que você aplicasse na família dos nossos matizadores especiais um 0089, por exemplo, um 0013, enfim, algo apenas para quebrar aquela nuance amarelada do cabelo envelhecido branco e ter brilho, porque o cabelo platinado é o cabelo branco. O que acontece muito é que as nossas clientes não têm noção disso. Então, primeiro é aquele bate-papo que eu digo sempre. Conversa com a cliente, veja o que ela quer e explique para ela como é que funciona. Se ela já tem o cabelo branco, com um matizador especial ou com tonalizante, nós temos 989, 0089, você já quebra esse douradinho que fica no cabelo velho e você já vai ter uma cor mega bonita, vai realçar esse cabelo branco dela. Legal. A Débora Grow falou que você é lindo. Ô, Débora, você...
toda semana que eu tô aqui. Ô, Débora, obrigado. Tô te devendo uma visita, irei aí conhecer o teu espaço. Acredito que já esteja em um novo espaço. Obrigado por me prestigiar. E divulga aí que eu sou lindo, porque é só você que está achando, viu, Débora? Gente, eu vou dar sequência aqui na cor, vou enxaguar e vou continuar aqui com o meu tratamento. Então, após o tempo, o Gerson está falando que vai ser divulgado nos stories, o Décio está fazendo para mim que o tempo está correndo, e eu... Então, na sequência, eu vou aplicar o reconstrutor. Vocês podem observar, o cabelo dela precisa de queratina. Deixar esse reconstrutor agindo 5, 10 minutinhos. Enxaguar. Tirar o excesso de água. Eu vou aplicar a nossa máscara. Distribuir bem pelos cabelos. Dar uma massageada para a Renê sair com esse cabelo aqui deslumbrante. Vou deixar agindo 5, 10 minutinhos, enxaguar, tirar o excesso de água. Vou aplicar o acidificante. Mesmo se eu não fosse fazer o tratamento completo, o acidificante ele é perfeito para eu utilizar após todo e qualquer tipo de coloração e também após todo e qualquer tipo de descoloração. Por quê? Sempre que eu trabalho com algo alcalino, eu tenho uma dilatação de cutícula, uma abertura de cutícula, então o acidificante faz com que o cabelo volte a ficar fechadinho, volte a ficar bonitinho aqui, volte a ficar estruturado. 5, 10 minutinhos e vou finalizar aqui com o meu protetor para que eu possa escovar ou fazer um babyliss ou mesmo deixar ela sair com o cabelo natural, só que protegido. Paulinho, a Débora precisa, se ela pode usar no comprimento o AX de 10 no lugar do tonalizante. O ideal, Débora, seria o tonalizante, mas eu sempre digo que existe o mundo real e o mundo ideal. Eu vivo no mundo ideal, onde eu tenho tudo aqui. O profissional muitas vezes não tem. Então, na falta do tonalizante, você poderia utilizar aí os 10 volumes. Mas o ideal é o tonalizante. Com relação às outras perguntas, você vai responder, a gente responde no direct, Paulo, tá bom? Tá, é para eu falar isso? Isso, gente. Com relação às outras perguntas, elas serão respondidas no direct aí durante a tarde, assim como a imagem da Renê com o cabelo lindo já colorido, tonalizado depois com pimenta e pontas, tratado. Vai ser colocado aí fotos também durante o tratamento, Gerson? Sim. Eu agradeço demais a presença de vocês. Agradeço demais vocês terem me acompanhado por essa manhã. Espero ter acrescentado algo. Conto com vocês na próxima. Até lá, gente. Tenham uma excelente semana. Finalizei agora o cabelo da Renê, conforme ela me solicitou, não deixando essa raiz totalmente escura. Ela havia me dito que até quando ela utiliza cores mais claras, como um louro escuro, ele termina ficando escuro demais. Por isso é que o cabelo dela estava manchado. Como eu utilizei aqui para coloração Red Iron, vocês podem observar, olha, que ele proporcionou cobertura, porém, sem que eu perdesse a altura de tom desejada, que estamos aí entre um 5 e um 6, com uma nuance sutilmente chocolate. Então aqui, esse cabelo só foi escovado para que vocês pudessem ter uma noção exata dessa cobertura de cabelos brancos.